Irmãos, ontem começamos a falar sobre o aconselhamento bíblico e uma perspectiva de suficiência das Escrituras. Como eu disse ontem, nós vamos tratar um pouco hoje sobre a mudança de comportamento e essa perspectiva bíblica. Já que nós somos governados pelo nosso coração, nós temos que ver como que a Escritura nos mostra a ideia de uma mudança bíblica. Então nós vamos orar nesse instante, pedindo que o Senhor Deus nos fale essa noite. Pai, nós te exaltamos, agradecemos mais uma vez o privilégio de nos reunirmos como igreja, povo comprado pelo teu nome, povo que se reúne para a adoração e para ouvir a tua voz por meio da palavra. Nesse instante nós rogamos que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração, que o Senhor venha usar a minha vida, ó Deus, a fim de que os meus irmãos sejam edificados. Nós te louvamos, ó Deus, bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, mudança de comportamento numa perspectiva bíblica. Quando nós pensamos no comportamento humano, muitas vezes nós temos a tendência de avaliar todos os problemas que nós passamos simplesmente pela aparência. Nós sabemos que mesmo como crentes, nós estamos sujeitos ao pecado e muitas vezes nós acabamos adotando um padrão de comportamento que não convém com aquele padrão que Deus tem estabelecido na Escritura. Nós podemos citar alguns aqui, por exemplo, mentiras. Muitos crentes que vivem mentindo e acabam fazendo disso até um estilo de vida como se isso fosse comum. Alguns crentes que lidam com explosões de ira e que justificam a sua ira dizendo que de fato são pavio curto e que o temperamento é dessa forma. Ou pessoas que têm problema com bebedice, glutonaria, para usar uma nomenclatura bíblica, e outros vícios. Nós podemos ainda pensar nas pessoas que vivem fazendo fofoca, vivem fazendo intriga e têm problema com maledicência. Pessoas que usam um linguajar chulo, palavras torpes, saindo da boca de crentes. E apesar de olharmos todas essas coisas e dizermos, mas como é que um crente pode viver fazendo todas essas coisas? Nós sabemos que muitas vezes, muitos dos nossos irmãos e até nós mesmos assumimos certos tipos de comportamento, um padrão de comportamento que não convém. E como eu disse, o grande problema que nós temos muitas vezes é que nós avaliamos o problema de forma aparente. Isso não é incomum. Nós olhamos aquilo que nós podemos ver e esquecemos que as coisas muitas vezes tomam uma amplitude muito maior e muito mais profunda. Pense, por exemplo, num jovem que sempre foi criado na igreja e que de repente, de uma hora para outra, ele muda de escola e ele começa a chegar em casa falando palavrões que nunca tinha falado antes. E aí as pessoas vão dizer, o problema desse rapaz é que ele fala palavrão. De fato, falar palavrão é um problema, biblicamente pensando. Mas será que, olhando superficialmente, esse é todo o problema desse jovem? Será que simplesmente chegar para esse jovem e dizer o seguinte, olha, Deus nos diz na palavra que não podemos falar palavras torpes? O que é verdade. A Escritura nos fala isso de forma muito clara. Pense em outra pessoa, um oficial da igreja, que é responsável por suas tarefas, mas que todas as vezes que ele tem um embate, ou que alguém desrespeita a sua autoridade, ele também fala o mesmo palavrão. E aí agora nós temos um jovem da igreja, crente, que mudou de escola e agora começa a assumir um padrão de conversas com palavrão, e agora um oficial de igreja que fala palavrões todas as vezes que as pessoas o desacatam. Aparentemente os dois estão fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo tipo de pecado. Mas quando nós avaliamos simplesmente de forma aparente, nós tratamos o problema de forma equivocada. Deixa eu passar aqui. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós tratamos o problema superficialmente muitas vezes? Quais são as maneiras com que as pessoas enfrentam esses problemas e tratam de forma superficial? A primeira forma é se concentrando em regras.
Nós pegamos, por exemplo, esse jovem e falamos para ele que Deus diz na sua palavra que não pode falar palavrão. Essa é uma regra, certo? Uma regra bíblica, mas é uma regra. Mas quando nós nos concentramos na regra simplesmente, nós às vezes assumimos duas posturas. Nós nos concentramos na recompensa, oferecemos uma recompensa. Então se diz para o crente, se você viver no padrão de vida que Deus quer que você viva, Deus vai te recompensar. Ou uma palavra muito comum que nós ouvimos hoje em dia das pessoas, que é Deus vai te honrar. Eu não sei se aqui em Recife as pessoas usam essa nomenclatura, mas lá no Espírito Santo, vez por outra, as pessoas dizem, não, pode fazer o que é certo, porque Deus vai te honrar com isso. Então a pessoa pensa na regra, que é fazer o que é certo, e pensa em fazer o que é certo, porque vai receber alguma coisa, uma recompensa. Ou seja, Deus vai honrar essa pessoa. E há pessoas também que se concentram nas punições e começam a ameaçar com punições, dizendo, se você continuar com esse padrão, se você continuar falando palavrão, e aí a gente pode pegar qualquer outro tipo de pecado, Deus vai te punir. Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. E aí a pessoa fica morrendo de medo do peso da mão de Deus e acaba não fazendo aquilo que estava fazendo, porque Deus vai punir. Então, essa forma de tratar o problema sempre vai ser uma forma superficial, sempre. Mas infelizmente não são poucos os crentes que tratam os problemas de comportamento dessa forma. Nós oferecemos recompensa, por exemplo, que citei ontem, para os nossos filhos, para que eles façam aquilo que eles deveriam fazer, que é estudar. Então, se você estudar direitinho, no final do ano, você vai ter um videogame, vai ter uma bicicleta, ou vai ter outra coisa qualquer. Ou, se você não for um bom aluno, quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. O seu pai vai te bater, sua mãe vai te bater. Concentramos nas regras, na punição ou na recompensa. Há muito tempo atrás, lá no século XVII, nós temos John Owen falando algo muito interessante. Ele diz o seguinte: quando alguém luta contra um pecado somente com argumentos baseados no resultado ou no castigo envolvidos, é sinal de que definitivamente o pecado tomou posse de sua vontade e, portanto, há excesso de maldade no seu coração. Essa pessoa que nada opõe contra a sedução do pecado e da concupiscência no coração, a não ser o medo da vergonha entre os homens ou do inferno após o juízo, estará totalmente decidida a cometer pecado, se este não implicar castigo. Não vejo diferença entre isso e viver na prática do pecado. Os que são de Cristo e motivados pelos princípios cristãos levam em conta, para opor-se à sedução do pecado e a todas as suas ações, esforços e lutas que a concupiscência opera no coração, a morte de Cristo, o amor de Deus, a natureza detestável do pecado, a preciosidade da comunhão com Deus e o ódio profundamente arraigado ao pecado em si. E eu gosto muito dessa citação de John Owen, porque ele está dizendo justamente o seguinte: tem pessoas que fazem as coisas certas pela razão errada, ou pelo motivo errado. Pessoas que não estão pecando porque simplesmente estão com medo de ir para o inferno. E nós assumimos tanto esse padrão que muitas vezes a nossa evangelização acaba sendo assim. Nós falamos às pessoas, você tem que crer em Cristo, porque se você não crer em Cristo, você vai para o inferno. E aí a pessoa fica morrendo de medo de ir para o inferno e eu quero. Na verdade, isso parece mais uma assinatura de plano de saúde de vida, de seguro de vida, do que outra coisa. E nós esquecemos que céu não é lugar para quem tem medo de inferno. Céu é lugar para aqueles que se comprazem no Redentor, no Salvador. Mas nós assumimos como igreja, muitas vezes, a postura de dizer: faça isso, faça o que é certo, porque senão Deus vai te condenar. Eu uso uma frase, às vezes, lá na igreja, eu vou repetir para os irmãos: Deus não é um mero extintor de incêndios. Eu gosto muito de um programa chamado Dr. Pet. Quem conhece, já viu esse programa? Dr. Pet tem algumas variações desse programa. Tem o Dr. Pet,
Tem outro que é o adestrador de cães, e ele é uma variação animal do programa da Super Nanny. Eles pegam os cachorros que não são comportados e vão dar jeito no cachorro. Mas todo mundo que já viu sabe que é isso. Então teve um dia que eu estava vendo lá o programa do Dr. Pet, e aí ele chegou numa casa que tinha alguns cachorros muito grandes. E quando soltava o cachorro era uma confusão danada na casa. Os cachorros se mordiam e a dona já não sabia mais o que fazer. Então chega lá o Dr. Pet com o extintor de incêndio, bota na mão da dona do cachorro e diz o seguinte: todas as vezes solte os cachorros, e todas as vezes que eles começarem a brigar e se morder, você vai dizer para eles pararem e vai acionar o extintor em cima deles. Então ela fazia assim, fez assim uma semana. Os cachorros tentavam se morder, ela para e extintor na cabeça dos bichinhos. E eles se afastavam. Uma semana, o que aconteceu com esses cachorros? Eles pararam de se pegar, porque eles estavam agora com medo do extintor de incêndio. Apesar de um olhar para a cara do outro e rosnar, e ficar com aquela cara de eu quero te morder, eles não tinham coragem de morder. Simplesmente porque eles estavam com medo do que viria em cima, que era o extintor de incêndio. Mas não é isso que nós fazemos com as pessoas quando nós dizemos: não peque, senão Deus vai pesar a mão sobre você. A pessoa está doida para fazer aquilo, mas ela não vai fazer porque ela tem medo da consequência. Se ela conseguisse se livrar da consequência, certamente ela faria aquilo. Então, muitas vezes nós tratamos as pessoas como os adestradores tratam os animais, oferecendo recompensa ou punição e achando que com isso nós estamos fazendo grandes coisas. Então pense naquele jovem que está falando palavrão e naquele oficial de igreja que está falando palavrão, e o pastor chega para eles e diz o seguinte: olha, pare de falar palavrão porque isso é pecado. Falou para o jovem. Deus não gosta disso, Deus vai pesar a mão sobre você. Ele vai chegar lá para o oficial da igreja e falar a mesma coisa. O sermão está pronto. Olha, Deus não gosta que fala palavrão, Deus vai punir a mão em você, então você tem de deixar de falar palavrão. E as pessoas muitas vezes, por algum tempo, vão deixar de falar, porque nós estamos pensando no comportamento externo das pessoas. Deixa eu contar um caso para vocês, um caso pessoal. Eu sou de uma família que tem muitos tios, e durante muito tempo eu era visto como o melhor neto da avó, porque era o que não falava palavrão. Eu não falava palavrão por duas coisas. Primeiro, porque eu morria de medo de apanhar. Eu não era crente, minha família não era crente. Minha mãe dizia: se eu te pegar falando palavrão, você vai apanhar. Eu lembro que uma vez eu assisti um desenho, aquele desenho do Ligeirinho, que falava caramba, e eu fui repetir caramba perto da minha mãe e quase levei a surra. Então eu tinha medo da minha mãe, não falava palavrão. Por outro lado, eu gostava muito da fama de ser bonzinho. É muito bom você ter a fama de que você é melhor que os outros. E eu gostava que as pessoas continuassem olhando para mim dessa forma. E eu vivia perto, pelo menos, dos meus parentes ou perto da minha mãe, sem falar palavrão. Mas quando eu estava longe desse ambiente, aí eu era quem eu era de verdade. E aí eu falava palavrão e eu não estava muito preocupado com as coisas, porque eu não tenho a recompensa ali. Não seria ou a punição. Veja que eu estou falando das duas coisas ao mesmo tempo. A punição seria a surra. A recompensa seria eu ser afagado como: poxa, como esse menino é bom. Infelizmente, muitas vezes nós estamos tratando o problema dessa forma. Tratar sintomas sem levar em conta a causa do problema só vai servir para mascarar o problema. Hoje à tarde eu estava lá conversando com os irmãos lá na praia, e eu estava dizendo o seguinte: eu sempre tive muito problema com dor de cabeça. E o que você faz quando você tem dor de cabeça? Tomou Doril, a dor sumiu. O comercial diz. Então você vai e toma um comprimido e a dor de cabeça some. No outro dia, dor de cabeça, comprimido, e a dor de cabeça some. E eu vivi assim muito tempo, tomando comprimido frequentemente. E um dia eu estava na congregação onde eu trabalhava,
e coloquei a mão no nariz e percebi que estava sangrando. E aí eu tentei fazer estancar o sangue, nada, era uma enxurrada de sangue. E eu fui para o médico. E cheguei lá, a pressão estava 17/11. Aí eu fiz o exame, o mapa, e era 17/11 praticamente o dia inteiro. E aí o médico me passou o remédio para a pressão, e adivinha o que aconteceu com a dor de cabeça? Sumiu. Se eu continuasse tomando comprimido todo dia, eu ia ter um AVC lá na frente. Porque eu estava me concentrando naquilo que era superficial e não no que estava causando. E quando nós falamos do comportamento, muitas vezes nós falamos isso. Tem uma charge que eu gosto muito, que é essa aí, onde o médico diz para o paciente: olha, seu raio-x mostrou que você tem uma costela quebrada, mas nós já corrigimos no Photoshop. Então tá bonitinho, tá aqui, ó. O Photoshop é aquele programa que corrige as fotos, né? Então tá aqui, ó. Você tem um problema, mas nós já corrigimos de fato. Ou seja, o problema continua ali, mas para o médico já está resolvido o problema. Qual seria então o caminho bíblico para fazer isso? Se tratar dessa forma está errado, porque o máximo que nós vamos conseguir é de fato criar uma série de fariseus, de pessoas que se comportam de uma maneira correta, esperando alguma coisa ou querendo se livrar de alguma coisa. E esse era o comportamento de muitos fariseus, de fato, da época de Jesus, que faziam boas coisas. Eles jejuavam, o que é uma coisa boa, que a Bíblia dizia para fazer. Eles davam esmolas, que a lei mandava fazer. E Jesus dizia que eles eram hipócritas, porque eles faziam isso para serem vistos dos homens. Não é isso que Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha? Vocês são hipócritas. E ele dizia para os discípulos: não sejam como os fariseus. Eles fazem simplesmente para isso, para serem vistos dos homens. Pega a outra história que Jesus conta, o fariseu e o publicano, onde o fariseu orava e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo, eu não adultero, eu cumpro toda a lei. E de fato parece que aquele homem fazia todas essas coisas, mas fazia querendo a glória para si mesmo. Então, quando nós nos concentramos na regra, na punição ou na recompensa, nós estamos aí fabricando fariseus em série. Mudança de comportamento numa perspectiva bíblica sempre vai estar ligado àquilo que nós chamamos de santificação. Ontem eu falava que a promessa do Antigo Testamento era que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria em nós o coração de carne. Deus tiraria então a disposição do homem que era contrária a ele e colocaria agora no homem uma nova disposição. E a partir do momento em que Deus faz isso, nós começamos aquilo que a Bíblia chama de santificação, que é uma ordenança para todo crente. Não é isso? Tem um autor que eu gosto, que é o Abraham Butch, que ele diz o seguinte: a santificação é um processo contínuo pelo qual Deus, por sua misericórdia, muda os hábitos, o comportamento do crente, levando-o a praticar obras piedosas. A mudança de comportamento numa perspectiva bíblica sempre estará ligado então a esse processo de santificação. Nós precisamos então fazer aquilo que eu estava enfatizando ontem: recorrer à Escritura para entender não só como nós agimos, mas por que nós agimos da maneira que nós agimos. E o texto, eu quero relembrar o texto de ontem, de Hebreus, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É muito importante entender que na dinâmica da igreja, nós somos responsáveis por edificar a vida dos nossos irmãos. Então, por isso que ontem eu falei que aconselhamento bíblico não é para especialistas, mas é um chamado para toda a igreja. O Dr. Paul Tripp tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que nós somos instrumentos nas mãos do Redentor, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Na verdade, está todo mundo no mesmo barco, caminhando para o mesmo alvo, precisando do mesmo Redentor, e nós nos ajudamos mutuamente em todo esse processo. Então eu quero relembrar ou falar 3 verdades
a respeito da mudança de comportamento nessa perspectiva bíblica. A primeira delas eu comecei a falar ontem, que é a seguinte: o homem é governado pelo seu coração. Vocês se lembram, de vez em quando aparece em algum desenho animado, aquela figura de um burrinho com um arco parecido com esse na frente de uma cenoura? E o burrinho vive andando atrás da cenoura, sem nunca alcançar a cenoura, e não para de andar, porque ele tem uma motivação, e a motivação é a cenoura. Na verdade, essa imagem tinha uma cenoura na frente, e eu me coloquei o coração para demonstrar justamente que nós vamos aonde está o nosso coração. É o que Jesus diz lá em Mateus 6, 19 e 21. Eu quero ler de novo com os irmãos. Mateus 6, 19 e 21. Lemos ontem, vamos ler de novo hoje. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus não poderia ser mais claro, então. Nós vamos atrás daquilo que ocupa lugar no nosso coração. Buscamos sempre aquilo ao qual nós damos mais valor. Quando Jesus disse isso para os discípulos, ele estava ensinando que se os discípulos tivessem como tesouro o reino de Deus e a sua justiça, eles iriam agir de forma correta. Mas quando eles tivessem como tesouro aquilo que o mundo pode dar, as riquezas, que é o contexto aqui, os discípulos acabariam estando ansiosos, porque a continuação desse texto é justamente isso. Lá na frente, depois que ele fala dos dois senhores, ele vai dizer: não andeis ansiosos. Não fiquem divididos entre a riqueza e o Senhor, achando que é a riqueza que vai dar para vocês o que comer e o que vestir. Na verdade, Deus é que supre, e Ele vai ensinar isso ali em Mateus 6, usando a figura do pardal e depois a figura dos lírios. Então, ele vai usar essas duas figuras para dizer que ele é o mantenedor. E todas as vezes que nós agimos em conformidade com o nosso coração. Por causa disso tudo, eu disse, por comportamentos iguais, partindo de motivações diferentes. Então, vamos lembrar de novo daquele jovem e daquele oficial. O jovem que estava falando palavrão, por que ele assumiu esse comportamento? Porque ele mudou de escola. Nessa escola ele fez novos amigos. Ele tem um grupo novo de amigos. E o padrão de linguagem desse grupo de amigos é esse. Eles falam palavrão o tempo todo. E ele quer ser aceito no grupo. Se ele não falar palavrão, o grupo vai ver como o crente careta. Então ele assume aquele padrão de comportamento, porque ele acha muito importante estar com aquele grupo. Ele dá tanto valor ao grupo de amigos, que ele abre mão de cumprir a lei de Deus para fazer o que os seus amigos o mandam. Porque o coração desse jovem está no grupo de amigos, está na aprovação. Aquele oficial tem outro problema. O problema dele é que ele se apega muito na questão do respeito. Eu sei que todos nós gostamos de ser respeitados, não é isso? E eu sei também que não é sempre que isso acontece. Então esse diácono, ou esse oficial da igreja que gosta de ser respeitado, ele entende que quando alguém o afronta ou o desautoriza, ele pode então xingar essa pessoa. Porque afinal de contas a pessoa não está dando o que ele tanto quer, que é o desejo pelo respeito. Dois propósitos no coração totalmente diferentes. Um querendo respeito, o outro querendo ser aceito no grupo. Comportamentos iguais. Se focarmos no comportamento, não vamos chegar no ponto bíblico. Pensa que aqui em Recife, eu um senhor que está
saiu para um jantar de negócios e que ele marcou que seria às 19 horas e de repente ele entrou numa rua e o trânsito parou. Daí a pouco então ele está xingando dentro do carro, buzinando. Eu li esses dias uma frase que dizia que se buzina fizesse o trânsito andar, o carro não tinha roda, só tinha buzina. Só tinha buzina. Mas para que a gente usa buzina? Vocês sabem, né? Por que a gente usa buzina? É para xingar. Pelo menos eu uso para isso. Quando a pessoa vai. Estou confessando pecado para vocês. Alguém me fecha, você vai. Qual é o propósito disso? Na verdade, como é que você ousa passar na minha frente? É isso que eu estou falando com a buzina. Para não dizer outras coisas. Então, esse homem está lá no carro gritando e xingando porque o trânsito parou. É simplesmente por causa do trânsito? Lógico que não. Ele está preocupado com o negócio dele que ele não vai conseguir fechar. No carro do lado tem uma senhora que também está xingando muito e está tendo um comportamento idêntico ao desse carro. Mas o problema dela é outro. O problema é que ela está indo para a igreja para ouvir a palestra e de repente ela tem uma fama muito boa de sempre chegar na hora certa. Então as pessoas dizem, fulana é britânica, ela não chega nem um segundo a mais nem um a menos. E ela gosta dessa fama de sempre ser pontual. E o trânsito vai fazer com que as pessoas não a vejam mais desse jeito. As pessoas vão dizer, poxa, fulana atrasou. Então, em nome da sua reputação, ela agora está xingando dentro do carro. O problema é o trânsito? É lógico que não. O trânsito é a circunstância. Mas a motivação do coração de cada um deles é que fez os dois gritarem. Pensa ainda no trânsito. Tem um outro rapaz que está no seu carro e que marcou encontro com a namorada. E de repente o trânsito parou o carro e ele está morrendo de raiva e começou a xingar também dentro do carro. No carro do lado tem uma moça que o trânsito parou, ela ligou o rádio, começou a ouvir uma música, começou a passar batom, começou a pentear o cabelo, aproveitando o trânsito, feliz da vida. Porque ela estava indo para o serviço atrasada. E agora ela tem uma boa desculpa para dar para o patrão. A circunstância é a mesma. As reações às circunstâncias são totalmente diferentes. Se vocês quiserem um exemplo bíblico disso, peguem a história de Jó. Jó viveu uma das situações mais complicadas que a gente pode nessa leitura. E de repente nós vemos ele e a esposa, ambos envolvidos no problema, porque não foi só Jó que perdeu os filhos, foi a esposa também que perdeu. Não foi só Jó que perdeu os bens, a sua esposa também perdeu. A única coisa que Jó perdeu a mais que a sua esposa foi a saúde. E eu acho que algo que ele de repente ia querer perder também era a esposa. E dizer, agora você amaldiçoa a Deus. A reação dessa mulher à circunstância é, se Deus não faz o que nós queremos que ele faça, amaldiçoa a Deus e morre. A reação de Jó, o mesmo problema foi qual? Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um mostrou o que está no seu coração. E sempre nós vamos fazer essas coisas. Comportamentos não dizem muita coisa sobre as pessoas ou sobre as motivações dessas pessoas. Pensa, por exemplo, eu falei dos problemas lá de gludice, de glutonaria, né? De bebedice, de ira. Por que que alguém faz dieta? Nós temos várias razões para as pessoas fazerem dieta. As pessoas fazem dieta para ter um corpo perfeito, no padrão da sociedade. As pessoas fazem dieta com medo de morrer, não é isso? Quando eu tive aquele problema de pressão, eu estava pesando 96 quilos. E eu fui ao médico e ele falou, está complicado ainda. Você vai daqui a pouco empacotar desse jeito. E em 4 meses eu tinha perdido 16 quilos. A motivação foi muito boa, né? Para rapidinho, eu não vou morrer. Então veja que a motivação está me fazendo agir de outra forma. Eu vou deixar de fazer o que eu gosto de fazer muito, que é comer.
porque agora eu tenho uma outra motivação. Nós podemos fazer dieta pelas razões corretas ou por razões egoístas. Nós podemos lidar com a comida de uma forma que Deus seja glorificado, não é isso que Paulo fala, que é comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Ou eu posso lidar com a comida de forma simplesmente egoísta, mostrando o que está aqui no meu coração. O relacionamento com o álcool, por exemplo, pode ser motivado por várias razões. As pessoas bebem para ficar mais alegres, as pessoas bebem para não ter muita timidez, as pessoas bebem para esquecer os seus problemas, as pessoas bebem para abrir o apetite, as pessoas bebem para fechar o apetite, e tem várias razões para que alguém se envolva com a bebida. E veja que nós vamos sempre buscar alguma coisa nessas coisas que vai agradar o nosso coração egoísta. Nessa época que eu estava engordando, eu tinha uma irmã, eu tenho uma irmã, que só sabia conversar comigo sobre peso. Então eu estava pastoreando em São Paulo, e ela ligava para Guarapari, e a primeira pergunta que ela me fazia não era: tudo bom, como você está? Era: você está pesando quanto? E aquilo ia me dando a raiva, aquele negócio de falar de peso. E um dia ela perguntou assim: e aí, você já está gorda ainda? E eu falei: eu falei mentira para ela. Eu falei assim: não vou falar meu peso não, eu estou pesando 3 dígitos, só isso que eu vou falar. Aí ela me deu um sermão, falou: não acredito não, você parou de se amar, você não se ama mais não, você não dá valor para você não. E me deu um sermão. Um pouquinho depois disso eu fui a uma conferência de aconselhamento bíblico e eu vi uma outra palavra. Eu digo que eu pago para ir na conferência de aconselhamento para apanhar. E lá o preletor dizia o seguinte: uma pessoa que sabe que não pode comer muito, porque ela vai ter problema de obesidade, ela tem problema do coração e vários outros problemas, e chega diante de uma mesa e come até, é porque não gosta dela? Na verdade é porque ela gosta muito dela. Ela tem em alta consideração a sua pessoa, a ponto de dizer: ninguém pode me privar de uma coisa que eu gosto de comer. Isso não é falta de amor por si, isso é um amor excessivo por si mesmo, a ponto de eu fazer uma coisa que eu sei que vai me prejudicar, porque isso vai me dar uma alegria. Tem muita gente que tem alegria em comer, né? Mas muitas vezes nós estamos buscando a alegria nisso. Nós estamos buscando refúgio, às vezes, na comida. A pessoa fica ansiosa e abre a geladeira. É aquilo que vai acalmar, ou vai para o shopping fazer compra. E todas essas coisas que nós estamos buscando na comida, no shopping, no trabalho, tudo isso vai servir para tirar o lugar de Deus da nossa vida. Porque a alegria, refúgio e todas essas outras coisas eu só encontro no Senhor. Então tudo isso que eu estou falando aqui, biblicamente é chamado de idolatria. Idolatria na Bíblia é muito mais do que fabricar uma imagem de escultura. Porque quando o homem chega a fabricar uma imagem de escultura, é porque aqui no seu coração ele já levantou esse ídolo há muito tempo. Por que alguém, lá em Vitória tem um convento grande com uma santa lá em cima? Por que alguém faz aquilo? Porque ela de fato acredita aqui no seu coração que aquela santa fez alguma coisa por ela. Então ela simplesmente fez algo que está no seu coração. Então a Bíblia não enfatiza simplesmente a idolatria externa. É por isso que o mandamento vai nos ordenar a não colocar nada à frente de Deus. Nada. Comumente nós falamos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. As pessoas resumem dessa forma. E quando nós colocamos qualquer coisa à frente de Deus, nós estamos incorrendo em idolatria. Então, pare para pensar que qualquer pecado que nós cometemos é primeiramente uma quebra do primeiro mandamento. Eu sei que é difícil admitir, mas nós não amamos a Deus em primeiro lugar todo o tempo. Porque se nós fizéssemos isso de fato, nós não pecaríamos nunca.
É por isso que o chamado do Evangelho é para negar a si mesmo. Eu tenho uma vontade, eu nego a minha vontade para fazer aquilo que Deus manda. Quando eu não faço isso, eu estou incorrendo em idolatria, porque eu estou colocando a minha vontade à frente da vontade de Deus. Idolatria, então, é um conceito muito amplo na Escritura. É por isso que nós vemos João escrevendo um livro inteiro, onde ele não trata em momento algum de imagem, de escultura, e no final ele termina com: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pode ler o resto de João e ver em qual momento que ele falou de imagem, de escultura. Em nenhum momento. Mas ele fala outra coisa: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, tudo isso é vaidade. O que João está dizendo é que muitas vezes nós amamos mais esse mundo do que o Senhor, e isso é idolatria. Isso sempre vai ser idolatria. Se você quiser descobrir quais são os seus ídolos ou os seus falsos deuses, pense no seguinte: todas as vezes que nós pecamos por alguma coisa que nós queremos, ou todas as vezes que nós pecamos porque não conseguimos aquilo que nós queremos, é porque essa coisa já está governando o nosso coração. Você quer ver uma coisa interessante? Reputação é uma coisa boa. Não é pecado eu ter desejo em ter uma boa reputação. Não há pecado nenhum nisso. Então, os desejos em si não são pecaminosos. Pelo menos muitos deles não são. Mas a pessoa que ama tanto a reputação, a ponto de mentir para as outras e mostrar uma coisa que ela não é em nome da sua reputação, está dizendo que a reputação ganhou um espaço muito grande no seu coração. E isso, então, virou um falso Deus, ou um ídolo. Aquele jovem estava incorrendo em idolatria porque valorizava muito mais o grupo de amigos do que o Senhor. Aquele oficial estava incorrendo em idolatria porque gostava muito mais do respeito do que do Senhor. Porque se ele amasse em primeiro lugar o Senhor, por mais que ele gostasse de ser respeitado, ao ser esbofeteado numa face, lhe daria outra. Porque foi isso que Jesus mandou fazer. Ele não pagaria o mal com o mal, porque essa é a ordenança bíblica. Quando nós pecamos para conseguir o que queremos, o nosso desejo, ou quando nós pecamos porque não conseguimos o que estamos desejando, é porque isso já tomou um espaço muito grande no nosso coração. Segundo princípio aqui que eu quero deixar com os irmãos: pessoas e circunstâncias são usadas por Deus para revelar o nosso coração. Vocês já viram que nós temos uma mania muito grande de culpar as pessoas pelo nosso comportamento, não é isso? O marido grita com a esposa dentro de casa e diz assim: eu gritei porque você fez isso. O camarada se ira no trânsito, que foi o cara que eu falei aqui agora, fala: é por causa do trânsito. Só que isso não é de hoje. Quando Deus lá no Éden chamou Adão e perguntou: o que você fez, Adão? Ele diz: a culpa é do Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor e a culpa é da mulher. Minha não. Não foi eu que fiz. Ou eu fiz por causa da mulher. E da mulher que o Senhor me deu. Ô Eva, o que você fez? Olha, a culpa é da serpente. E o tempo todo nós estamos tentando lançar a culpa nas pessoas ou nas circunstâncias. Só que olhando para a Escritura, nós vamos ver que Deus usa pessoas e circunstâncias simplesmente para revelar o que está aqui dentro do coração. Eu coloquei a imagem aí de uma pessoa espremendo uma bucha com água, porque é o seguinte: você pega essas esponjas de lavar louça e você olha assim na pia, aparentemente ela está seca, certo? Você pega a esponja e dá uma espremida, sai água ali de dentro. O que produziu a água dentro da esponja? Foi o espremer? Não.
A água já estava dentro da esponja. Eu espremi a esponja, só revelou o que estava lá dentro. Ou se eu pegasse aqui uma garrafa com suco de laranja, começasse de repente a saculejar a garrafa e de repente caísse suco de laranja no chão e perguntasse: por que tem suco no chão? Qual seria a resposta? Por quê? Hã? Essa é uma resposta que joga a culpa na circunstância. Mas há uma outra resposta. Tem suco no chão porque tinha suco na garrafa. Se não tivesse nada na garrafa, eu podia ficar 5 dias balançando aqui e não ia ter nada no chão. Vocês lembram que Jesus dizia que a boca fala do que está cheio do coração? Alguém bebe muito, começa a falar um monte de besteira e depois ela diz assim: eu só falei isso por causa do álcool. Foi? Na verdade não. O álcool simplesmente destravou a língua do sujeito. Foi isso que o álcool fez. O que ele falou procede do seu coração. Só que quando ele está sóbrio, ele sabe que isso não vai pegar bem. Então ele se reserva e não fala tanta besteira assim. Tem gente que fala sóbrio ou bêbado de qualquer jeito, fala besteira. Nós fazemos aquilo que está aqui e as circunstâncias revelam essas coisas. Deixa eu pensar em uma história bíblica aqui, para nós pensarmos nisso. Pensa na história, por exemplo, deixa eu falar. Pensa lá em Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos por outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos passaram o dia inteiro com Jesus. Os discípulos colocam nesse barco e vamos lá para o meio do rio. Começa a tempestade. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo. E os discípulos estão fazendo o quê? Apavorados. Eles acordam Jesus e dizem o que para ele? O Senhor não cuida bem de nós. É isso que eles estão falando. O Senhor não se importa que nós pereçamos? Por que Jesus levou esses homens lá para o meio do mar? O texto bíblico vai dizer: Jesus olha para aqueles homens e diz: por que vocês são assim medrosos? É outra tradução para terem tímidos aí. O que Jesus estava fazendo era revelando o coração desses homens, que no meio de toda a tempestade não confiaram naquele que tinha mandado eles entrarem no barco e passar para outra margem. E vejam bem, se eles parassem simplesmente para olhar Jesus tranquilos, seria motivo suficiente para eles estarem tranquilos também. Tem um diácono lá na igreja que diz assim: pastor, quando eu viajo de avião e começa a turbulência, eu olho para as aeromoças. Se elas continuarem servindo com a meninizinha, eu fico tranquilo.
Mas o dia que elas parem de servir, sentem e amar, é porque o negócio está feio. E não é assim, elas sabem, elas têm experiência com isso. Elas sabem qual é a turbulência que vai pegar e elas têm que ir lá e colocar o cinto. E elas sabem que é uma turbulência leve e elas vão continuar fazendo o trabalho delas tranquilamente. Então ele diz, a minha segurança está em ver o que elas estão fazendo. Elas estão tranquilas, eles estão tranquilos. Os discípulos estão vendo Jesus no meio do mar, dormindo. Ah, Jesus está dormindo, está tudo sob controle. Nada. Levanta ele e fala assim, o Senhor tem que cuidar melhor da gente. O coração é revelado. Quando eu estava no seminário, no primeiro ano de seminário, nós tivemos que fazer um trabalho de psicologia da religião. E aí uma pergunta que deveria ser feita em algum grupo religioso era se a oração mudava a vontade de Deus. Aí eu fui a uma igreja, eu e um grupo de amigos, a uma igreja que ficava na nossa rua. E aí comecei a entrevistar o pastor. Ele disse, o senhor acha que a oração muda a vontade de Deus? Ele falou assim, muda. E aí ele tentou dar uns 2 exemplos bíblicos. Ele começou a citar, por exemplo, lembra lá da oração daquele homem que dizia, Senhor, se tiver 5 justos, veja bem, daquele homem que dizia isso. Senhor, se tiver 5 justos da cidade, o Senhor não destrói não. Aí eu acho que na metade do caminho ele lembrou que Deus destruiu a cidade. Aí ele mudou de exemplo. Mudou de exemplo, tentou contar outra história e viu que no final das contas Deus não mudou de ideia coisa nenhuma. Então ele parou de contar as histórias e falou o seguinte, se a oração não muda a vontade de Deus, é melhor servir o diabo. Pastor. Ou diz que é. O que a circunstância então revela do coração desse homem? É que enquanto Deus fizer aquilo que eu quero que ele faça, Deus é bom para mim. Quando Deus deixar de fazer aquilo que eu quero, eu não quero saber de Deus. Mas a circunstância revela o coração. Aquilo que está aqui dentro. E a forma como eu me relaciono com Deus. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu venho à igreja? É porque eu amo o Senhor. Eu entendo que na cruz Ele demonstrou um grande amor por mim. Morreu para pagar o meu pecado e por isso eu tenho que honrá-lo em qualquer circunstância. Ou eu venho, como dizem muitos, para buscar a bênção. O que o nosso coração diz ou deseja quando vamos à igreja? Se Deus não nos desse nenhuma bênção, que é impossível, a gente até canta isso nos hinos, né? Quantas bênçãos dizem, quantas são. Mas suponha que por um momento Deus não nos desse nada além da salvação, que já é a maior bênção que nós temos. Continuaríamos servindo a Deus. As circunstâncias revelam o coração do sujeito. Deus nos colocou na família que nós estamos, com o pai e com a mãe que nós temos, porque Ele quis. Foi o pai que Deus quis nos dar. Nós estamos na nossa escola, não é por acaso. A faculdade em que nós nos matriculamos não é por acaso. A igreja que nós frequentamos não é por acaso. Os oficiais da igreja que nós estamos não estão ali por acaso. Se nós olharmos tudo isso da perspectiva de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquelas coisas que na minha cabeça são ruins. O que eu tenho que começar a reparar então é como eu me porto diante das circunstâncias. Porque quando Deus espreme a minha vida e revela o meu coração, Ele está me dando uma grande oportunidade de, ao invés de falar que eu estou me comportando desse jeito por causa do outro, olhar o meu pecado, confessar o meu pecado e depositar aos pés da cruz. Deus revela o nosso coração pelas circunstâncias. Pense em Pedro.
Pedro é um dos apóstolos mais intrépidos. Jesus começou a ensinar sobre a sua morte e Pedro dizia: Senhor, não fala uma bobagem dessa não. O Senhor não vai morrer não. Que isso? Tem misericórdia do Senhor mesmo. E depois de repreender a Pedro, Jesus vai dizer: vocês todos vão se escandalizar comigo. Pedro toma a frente e diz o quê? Olha, todos os outros podem negar, menos eu. E aí Jesus revela o coração de Pedro, nas circunstâncias. Coloca Pedro perto daquela empregada que diz: ele também estava com Jesus. E Pedro revela o seu coração: eu não. E daí a pouco: eu não conheço esse homem. 3 vezes. O que as circunstâncias fizeram foi simplesmente revelar o coração de Pedro. Mas veja, Pedro era aquele que dizia: eu não nego de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós fazemos da mesma forma. Eu me irritei porque fulano me desacatou. E nós lidamos com o nosso pecado de uma maneira totalmente equivocada. Às vezes nós pedimos perdão, os casados, da seguinte maneira: olha, me perdoa porque eu falei de forma dura com você. Mas, aí o mais é a explicação do porquê eu me irritei. Mas se você não fosse assim, eu não me irritaria. Isso não é um pedido de perdão. De forma alguma. Perdão é assumir o erro. Quando eu falo mais, eu estou dizendo: eu fiz isso porque você provocou isso. E esquecemos que as circunstâncias estão revelando o nosso coração. Terceira coisa que eu quero dizer aqui: os ídolos do coração devem ser então abandonados, se nós pensamos em mudança de comportamento numa perspectiva bíblica. Eu mudei aqui, deixei ali. Agora sim. Eu falei que tudo que ocupa um lugar no nosso coração, a ponto de nos fazer pecar por aquilo, se tornou um falso Deus, um ídolo. Eu tenho então que reconhecer isso e confessar a Deus o meu pecado. Confessar e deixar, não é isso que a Escritura nos ensina. Nós devemos estar pautados na glória de Deus, e essa é a motivação para aquilo que nós fazemos. Eu tenho de ir à igreja honrar a Deus, porque Ele é digno de louvor, me dando Ele o que eu quero, ou não me dando o que eu quero. Paulo aprendeu isso de forma tão bonita, que ele chega a dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Humilhado, exaltado. E ele fala: de tudo e em todas as circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Paulo não estava na circunstância. Se ele tinha muito, Deus é glorificado. Se ele não tem, Deus é glorificado. Se ele é humilhado, Deus é glorificado. Se ele é honrado, Deus é glorificado. E a perspectiva de Paulo vai ser sempre essa. Ele dizia em uma das suas cartas que Deus seria honrado, quer na sua vida, quer na sua morte. Lembra-se disso? Eu queria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ele diz. Mas, por outro lado, eu queria ficar aqui, eu tenho muito serviço. Mas eu sei que, estando com Cristo, ou permanecendo aqui, Deus vai ser glorificado. Porque a perspectiva dele é a glória de Deus. Ele não quer colocar nada à frente de Deus nesse processo. E quando nós levantamos o nosso coração falsos ídolos, desejos que acabam nos escravizando a ponto de pecarmos por causa disso, a primeira coisa que nós temos que fazer, se nós queremos mudar de fato, é confessar isso a Deus. Perdoe, Senhor, porque eu estou colocando a razão da esperança na família. Esse é pecado também. Porque eu estou depositando a razão da minha alegria no meu filho, na minha filha. A minha satisfação está no meu trabalho. Porque em qualquer lugar que nós colocarmos todas essas coisas, nós estamos tirando os olhos de Deus.
vivendo para a glória de Deus, nós vamos assumir o comportamento correto, que é aquele comportamento que Deus determina na sua palavra. E sempre pela razão correta, tem que ser. A Bíblia não fala simplesmente para deixarmos de fazer o que é errado. Ela diz para assumirmos o padrão daquilo que é certo. Pega em Efésios, que Paulo vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Então ele vai dizer, deixando a mentira, fale a verdade. Uma pessoa não deixa de ser mentirosa porque parou de falar mentira. Ela deixa de ser mentirosa quando ela começa a falar a verdade. Ou aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Um ladrão não deixa de ser ladrão quando ele para de roubar. Se fosse assim, nas prisões nós teríamos ladrões que não são mais. Eles estão impedidos de roubar, mas continuam sendo ladrões. Ou muitos deles continuam. A Bíblia sempre nos manda colocar uma qualidade cristã no lugar de um defeito ou de um comportamento pecaminoso que tem que ser abandonado. Nós devemos confessar a Deus que muitas vezes buscamos prazer nas coisas, nas pessoas, incorrendo assim sempre em idolatria. Agora, nós somos tão pecadores, e devemos pedir tanta misericórdia a Deus, porque muitas vezes nós fazemos o que é certo com razões egoístas. Você quer ver? A Bíblia me diz que eu não posso pagar o mal com o mal, certo? Lá no texto de Romanos, se você olhar depois, Deus vai dizer o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Então o princípio bíblico está estabelecido. Eu não posso me vingar, Deus é o vingador. Quando eu me vingo, eu estou assumindo uma prerrogativa que não é minha, é de Deus. Se eu então passo por uma aflição, sou ultrajado, sou envergonhado e não vou me vingar, porque eu sei que Deus é aquele que julga retamente e que é o vingador, eu estou agindo de forma correta. Mas se eu deixo de me vingar, pensando o seguinte: eu não vou me vingar para essa pessoa ver que eu não sou do nível dela. Tem isso que as pessoas dizem muitas vezes? Eu não vou me vingar porque ela tem que ver que eu sou superior a ela. Ela está fazendo aquilo que a Bíblia manda, ela não está se vingando. Mas por uma razão totalmente egoísta, que é mostrar como ela é boa diante da pessoa que é ruim. Então eu faço o que é correto por uma motivação errada e egoísta. É por isso que nós temos que sondar o tempo todo o nosso coração. Porque pode ser que estejamos fazendo muitas coisas boas, até no reino de Deus, por razões equivocadas. Igrejas são fundadas não para que Deus seja honrado e glorificado, mas para satisfazer grupos de pessoas. Nós sabemos que muitas igrejas racham por causa disso. Pessoas assumem cargos dentro da igreja, não para que Deus seja honrado pelo seu trabalho, mas para que elas recebam mérito. Tanto é que quando as pessoas não reconhecem o trabalho, elas ficam, ninguém liga para mim nessa igreja, ninguém reconhece o meu trabalho, eu acho que eu vou para outra. Pessoas que vivem trabalhando no reino, mas numa perspectiva totalmente errada e egoísta. Não querem glorificar Deus, querem glória para si mesmos. É idolatria. A Bíblia vai dizer, então, Deus vai dizer na lei: não terás outros deuses diante de mim. E se nós temos pecado e levantado falsos ídolos, a primeira coisa que temos que fazer, então, é confessar isso a Deus. Abandonar esses falsos ídolos e buscar toda a nossa satisfação em Deus. Aquele adolescente no começo da palestra,
deve ser ensinado pelo seu pastor, pelos seus pais, que a alegria e a razão da vida dele não está num grupo de amigos. A razão e a alegria dele está no Senhor. E se, para honrar o Senhor, ele tiver que abrir mão dos seus amigos, ele deve fazer. Aquele oficial deve entender que, por mais que seja bom ser respeitado, é muito melhor honrar a Deus, não afrontando quem lhe afronta, e entregando para aquele que é o reto juiz, para aquele que se vinga por nós. E se nós olharmos para a nossa vida nessa perspectiva, nós estamos no caminho certo para aquilo que a Bíblia chama de santificação. Sermos semelhantes a Jesus Cristo, porque foi para isso que nós somos chamados. Ele é o padrão. Ele é aquele que é o nosso modelo e a forma como nós devemos agir. Então olha a forma como Jesus se portava e assuma essa forma para você. Vocês já repararam que Jesus nunca se irou quando as pessoas o afrontavam? Jesus foi chamado de endemoniado. Ele reagiu? As pessoas na cruz do Calvário caçoavam de Jesus. Ele reagiu? Jesus se irava contra alguém quando alguém fazia alguma coisa contra o reino de Deus. Quando ele viu os cambistas no templo, ele chicoteava por causa do reino de Deus. Ele se indignou quando os discípulos não quiseram deixar as crianças chegarem perto dele. Então a ira de Jesus era sempre santa porque ele se irava pelas razões certas, por causa do reino de Deus e da sua justiça. Nós nos iramos muitas vezes pelas razões erradas, por causa do nosso reino e da nossa justiça. Nós não ligamos quando algumas pessoas levantam ensinando heresias na igreja, mas nós ficamos indignados quando alguém nos desrespeita. O reino de Deus, mas o meu reino tem que ser respeitado. Essa é a perspectiva centrada no homem e não no Senhor Deus. Os ídolos devem ser abandonados. Deixa eu terminar então. Relembrando aqui que entender os motivos do coração é essencial para uma mudança efetiva no comportamento. Regras com punição ou recompensa podem surtir um certo tipo de efeito. Do mesmo jeito que um comprimidinho que eu tomava para minha dor de cabeça. Mas o fim disso não vai ser bom. Porque nós vamos, de fato, fabricar pessoas hipócritas, fariseus, que agem por causa daquilo que elas podem receber, ou com medo de alguma coisa que vai nos ferir. A motivação do nosso coração tem que ser sempre e em todo tempo a glória de Deus. Mudança de comportamento que não leva isso em conta sempre vai ser paliativa, portanto. Vivendo para a glória de Deus, nós vamos ter sempre a motivação correta para tudo o que vamos fazer. Tá? Nós temos que lembrar que a nossa satisfação é em Cristo Jesus. A nossa alegria, o nosso refúgio. Não é isso que o catecismo ensina? Primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? Glorificar Deus e ter alegria em Deus. Mas a perspectiva é sempre centrada nele e não em nós. Aquelas pessoas que pensam, como eu disse agora há pouco, naquela perspectiva de que eu vou fazer as coisas porque Deus vai me honrar, não estão pensando na glória de Deus, estão pensando em si mesmos. Esse tipo de comportamento nunca vai honrar a Deus, por mais piedoso que possa parecer e que às vezes de fato venha de fato aparente. Deus é o alvo da nossa vida, Deus é o alvo da nossa oração, Deus é aquele que pode transformar a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas emoções de forma efetiva. Viva para a glória dele.
viva de uma maneira que o Senhor seja honrado em todo o tempo e em todo momento da sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque em tua palavra temos a perspectiva correta da nossa vida, para aquilo que fazemos, para aquilo que pensamos, para a maneira como nós sentimos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a nossa vida focados na glória do Senhor, entendendo que a razão principal de existirmos é a honra do teu nome. Tira de nós, ó Deus, todo desejo orgulhoso, tira de nós todo desejo de honra própria. Ajuda-nos a caminhar em santidade, negando, ó Deus, a nossa vontade, negando os nossos desejos por amor a Ti, e buscando, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, com o auxílio do Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos ordena na Tua palavra. Ajuda-nos a caminhar, ó Deus, o modo digno do Evangelho, e que, ó Deus, esse nosso caminhar gere frutos, ó Deus, da nossa vida. Uma vida temperante, uma vida com amor, uma vida que demonstra todos os frutos do Espírito, ó Deus, ordenados ali na Tua palavra. Nós te damos graças por essa noite, te damos graças por cada vida que aqui está nessa noite, e rogamos que opere mudança efetiva em nosso coração em todo o tempo, fazendo-nos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.